Olá, boa tarde. Hoje eu vou falar para vocês sobre os tipos de pesquisa. Bem, nós podemos classificar os tipos de pesquisa de várias formas, dependendo do ponto de vista, tá? Então, quanto à abordagem, a pesquisa pode ser qualitativa ou quantitativa. Qualitativa é quando a gente, por exemplo, aplica um questionário semi-estruturado, com questões abertas, onde você pergunta a opinião, qual é a sensação, você quer saber, por exemplo, qual é o impacto do isolamento social no relacionamento entre os familiares, tá? Onde você vai, então, fazer uma entrevista com um X número de pessoas, depois você vai fazer uma análise, né, dessas entrevistas. Já a pesquisa quantitativa é aquela que tem números, né? Então, a gente consegue fazer uma análise estatística, por exemplo, com elas, né? Você vai saber se a saturação de oxigênio subiu, desceu, se a pressão arterial aumentou, diminuiu, certo? Tá? Já as pesquisas quanto à natureza, ela pode ser básica, aplicada ou translacional. A pesquisa básica é aquela que é realizada principalmente nos laboratórios, quando você pesquisa células, tecidos, animais, tá? Quando você quer estudar, por exemplo, a fisiologia, a fisiopatologia, né, de uma doença. Já a pesquisa aplicada, normalmente a gente realiza com o próprio participante. Então, é quando você já quer resolver aquela situação, né? Então, normalmente, quando você quer saber qual é o tratamento que tem mais eficiência para aquela doença, né? Então, isso é uma pesquisa aplicada, tá? Já a pesquisa translacional, ela é muito interessante porque ela faz esse link entre a pesquisa básica e a pesquisa aplicada, porque o que muitas vezes acontece é que existem tantos conhecimentos na pesquisa básica, mas que muitas vezes não são aplicados no nosso dia a dia, tá? E a pesquisa translacional, ela vem justamente fazer esse link, tá? Onde ela tem o seu início na ciência básica, mas a conclusão dessa pesquisa é na prática desse conhecimento. Bem interessante, né? Existem também, a gente pode classificar as pesquisas quanto aos objetivos dela. Então, ela pode ser uma pesquisa exploratória, quando você quer saber um pouco mais sobre um assunto, se aprofundar, por exemplo, as revisões, né? Existem vários tipos de revisões, revisões bibliográficas, integrativas, sistemáticas, até meta-análise, né? Isso a gente pode conversar mais tarde sobre esse tipo de revisões, tá? Pode ser uma pesquisa descritiva, quando, por exemplo, você quer caracterizar, né, uma população, um fenômeno, por exemplo, né, ou as pesquisas epidemiológicas, né? Você quer saber, por exemplo, né, é, quais são os locais aqui, por exemplo, da nossa cidade de Teresina, que tem a maior incidência de infecções gastrointestinais, para que, né, Águas de Teresina possa, então, intervir melhor na qualidade do saneamento naquela região, por exemplo, tá? E a pesquisa explicativa, tá? É aquela que vai tentar, então, identificar os fatores, determinar o porquê das coisas, tá certo? Bem, e agora, né, em relação aos procedimentos, tá? Que podem ser muitos e muitos. Então, por exemplo, uma pesquisa pode ser bibliográfica, quando você, então, vai fazer a sua pesquisa baseada em outros artigos, em livros, em periódicos, tá? Então, como nós já falamos, são, por exemplo, as revisões, né? A pesquisa ela pode ser do tipo documental, quando você vai coletar os seus dados, por exemplo, do prontuário,
dos pacientes, tá? De um hospital. Ou se não, você pode coletar os dados, né, que estão lá no DataSUS. Né? E são dados que ainda não foram tratados, eles estão lá, crus, né? E a pesquisa de campo, que costuma ser aquele que a gente vai ao participante, a gente vai coletar os dados, né, junto às pessoas, tá? Bem, a pesquisa ela pode ser também do tipo observacional, quando não há intervenção, você só fica observando aquele momento, então você faz um levantamento, eu quero saber como é que está a qualidade do sono das pessoas neste momento de isolamento social. Pronto, eu estou fazendo uma pesquisa observacional, tá? Já a pesquisa intervencionista, né, ou experimental, é aquela onde você tem que fazer, né, uma intervenção e aí observar o resultado. Então, se, por exemplo, dentro dessa pesquisa observacional que eu falei do sono, eu quiser dar orientações, né? Vou, por exemplo, dar dicas de como dormir melhor. E depois eu vou lá, né? E coleto novamente os dados para saber se aquela intervenção, se aquele meu tratamento surtiu efeito ou não, aí passa a ser uma pesquisa intervencionista, tá? E essa pesquisa, ela pode ser ainda subdividida. Ela pode ser controlada, né? Quando se tem um grupo controle, então, por exemplo, eu avalio a qualidade do sono de 2 grupos. Só que um grupo eu dou orientações, dicas de sono, e o outro eu não. E mais para frente, agora no final do isolamento, eu vou lá e coleto novamente esses dados e faço comparação. Então, eu vou ter, né, um grupo comparado com o outro, um que teve intervenção e o outro que não teve intervenção, por exemplo, e aí eu vou ver se teve ou não diferença, tá? Então, isso é quando você tem um estudo clínico controlado, quer dizer, você tem um grupo controle. E o randomizado, tá? É quando esses grupos, né? Quando os grupos eles são escolhidos aleatoriamente, certo? Então, isso e esse tipo de pesquisa, do ponto de vista clínico, é aquele que tem uma maior força. Então, se você tem um ensaio clínico controlado e randomizado, com um N adequado, bem é, então um N calculado adequadamente, com certeza esse estudo tem uma força muito maior, tá? Essa pesquisa, do ponto de vista então de tempo, ela pode ser transversal ou longitudinal. A transversal é aquela, por exemplo, epidemiológica, que você coleta os dados uma única vez, tá? Então eu quero saber como que está a qualidade do sono hoje, tá? Então você está vendo a fotografia daquele momento, como é que está, né, a qualidade do sono daqueles indivíduos nessa situação. Já uma pesquisa longitudinal é quando você acompanha, então, esse participante por um determinado tempo. Então, por exemplo, eu coleto a qualidade do sono hoje, enquanto isolamento, depois eu vou coletar quando começarem as aulas, depois eu vou coletar os dados em época de prova, você entendeu? Então, provavelmente essa qualidade do sono vai mudar ao longo do tempo e aí eu vou poder acompanhar, certo? Então, isso é uma pesquisa longitudinal, ok? Em relação ao tempo, essa pesquisa ela pode ser também classificada como prospectiva, aquela no qual, conforme o fenômeno vai acontecendo, você vai coletando os dados, certo? Como, por exemplo, esse que eu dei do sono, eu coleto os dados hoje, né, a qualidade do sono dele hoje durante a pandemia, vou coletar depois quando iniciarem as aulas, depois eu vou coletar novamente em época de férias. Ou eu posso fazer uma pesquisa retrospectiva, eu posso perguntar para ele como que era o sono dele na época de prova, como é que era o sono dele na época de aula, você entendeu? Eu vou coletar os dados de fatos que já ocorreram. Só que vocês concordam comigo que normalmente numa situação, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, uma pesquisa prospectiva, a chance dela ser real, dela ser mais forte é muito maior, porque uma coisa é você tá, a informação naquele momento que está acontecendo. E a outra coisa é você coletar os dados de uma coisa que foi passado, entendeu? Uma coisa que já aconteceu e aí pode já estar distorcido,
né? Então, um exemplo, né, de pesquisa retrospectiva também é quando a gente coleta dados de prontuário, porque aqueles fatos já ocorreram, tá? Bem, quanto aos procedimentos também, em relação ao tempo, também, ainda eles podem ser divididos em estudos de coorte, tá? Ou estudos caso-controle. Os estudos de coorte, eles são prospectivos, então são daqui para frente, tá? Então, a gente acompanha esse, esse indivíduo, né, esses participantes, tá? Por um longo período, tá? Para a gente saber lá na frente qual é o desfecho. Então, o exemplo é esse estudo de Framingham, tá? Ele é bastante famoso. Ele estuda, então, os sistemas cardiovasculares, então, as pessoas que têm hipertensão arterial sistêmica, as pessoas que têm acidente vascular encefálico, desde 1948, olha só, né? Na cidade lá dos Estados Unidos chamado Framingham, por isso o nome do estudo, tá? E desde lá para cá, então, esse estudo, ele já estudou, olha só, mais de 5 mil, né, indivíduos adultos, já está na terceira geração de participantes e por isso é um estudo muito robusto, tá? É a mesma coisa que se hoje a gente for, né, por exemplo, com vocês aqui, eu vou acompanhar 31 residentes ao longo dos próximos 30, 40, 50 anos para saber qual de vocês lá no futuro se tornarão hipertensos, se tornarão diabéticos, terão, entendeu, algum câncer, né? E aí, todos os anos, por exemplo, ou a cada 6 meses, né? Eu não sei qual que é a frequência desse estudo, o paciente, a pessoa vem e a gente coleta todos os exames, mede a pressão, vê o peso, faz todo, né? Faz raio-x, faz lá tomografia, faz todos os exames e aí a gente vai acompanhando essa população ao longo do tempo. Isso é um estudo de coorte, certo? Já o estudo caso-controle, ele é justamente o oposto, ele é retrospectivo, tá? Então, ele pega, por exemplo, hoje, uma pessoa que já é hipertensa, então, exemplo, ele estuda a pessoa que já tem a doença, tá? E aí ele vai agora tentar estudar e encontrar qual é o motivo. Então, ele vai fazer um estudo retrospectivo. Ah, você é hipertenso? Então, me diz, né? Como que será que seus pais eram hipertensos? Você sabe se além deles tem mais alguém na família? Como que foram os seus hábitos alimentares até hoje? Não sei. Então você agora vai tentar, né, descobrir o porquê, né, no passado dele, tá? Com certeza ele é muito mais rápido, ele é muito mais barato, né, um estudo desses, porém ele também é menos fidedigno, tá? Fora isso, nós também temos os estudos de caso, né? Que também, né, é o estudo de um único caso, tá? Quando você vai, né, estudar profundamente sobre aquilo. Então, quando que a gente indica um estudo de caso? Por exemplo, naquelas doenças raras, tá? Onde você não consegue, por exemplo, você tem uma síndrome lá, é a síndrome de Ondine, que ela é super rara. Acontece uma a cada 1 milhão de pessoas. Então, acontece hoje aqui no Brasil, um outro lá na Europa, um outro lá na Rússia, você entendeu, né? Então, fica difícil você ter um N, né? Você sozinho como pesquisador, eu vou ter que levantar 20, 30 casos dessa doença para fazer uma análise estatística. Não vai dar certo, né? E aí, nesse caso, é interessante, né, que você publique o estudo daquele caso. Olha, nós tivemos um caso aqui assim, assim, assado, né? E aí, nesse caso, nós fizemos isso, isso e isso. Tal coisa deu certo, tal coisa não deu certo. Isso é muito importante, porque uma próxima pessoa que um dia né, tiver um paciente com essa mesma doença, ele vai fazer então um levantamento lá dos artigos e vai encontrar o estudo de caso e vai falar, olha, lá no Brasil eles tiveram um caso semelhante, olha, eles fizeram tal coisa e não deu certo. Talvez então eu vou mudar. Ah, mas eles fizeram tal coisa, deu certo. Ah, então talvez o melhor é ir por esse caminho. Vocês entenderam? A importância também do estudo de caso, tá? E agora, praticamente finalizando a nossa aula, né, eu queria colocar para vocês, né, um tipo de pesquisa que junta, né, que tem muito a ver com a nossa residência, né, com o trabalho de conclusão de curso de vocês, que se chama pesquisa-ação.
ou pesquisa participante, tá? Tem uma pequena diferença, mas são muito semelhantes uma com a outra. O que que é? Ela junta toda essa parte, então, científica, né, da pesquisa, tá? Só que não fica só no levantamento de dados. Você coloca em ação aquilo, tá? Para ver se realmente faz efeito. Isso que é bacana, tá? Então, é uma pesquisa que tem que ser longitudinal, né? Então, ela não pode ser um estudo transversal, no qual você faz, por exemplo, você vai em campo, faz o levantamento de dados, verifica qual é o problema, aí faz uma intervenção e, por último, você vai lá e faz novamente uma coleta de dados para ver se aquela pesquisa, se aquela ação, se aquela sua intervenção realmente teve efeito, né? Isso é uma pesquisa-ação, né? Que associa tanto a teoria quanto a ação. E uma pequena variação desse tipo de pesquisa, que eu acho ainda mais interessante, é, é a pesquisa participante. É aquela que envolve, tá, aquele grupo de pessoas investigadas ou participante na nossa na nossa pesquisa. Então, porque muitas vezes o pesquisador é que faz tudo. Ele vem, senta com o orientador dele, pensa em toda a metodologia, né? Ah, eu vou aplicar tal questionário, eu vou observar tal coisa, aí ele vai lá, coleta os dados, depois ele fala, ah, eu vou pensar em tal intervenção. Quer dizer, é tudo e é pensado somente na cabeça dos pesquisadores, e o coitado dos participantes, eles são totalmente passivos. E nesse caso, não. Nesse caso, a gente pode, por exemplo, utilizar, né, várias outras ferramentas, como o brainstorm, né, trazer para o nosso contexto, por exemplo, os participantes, né, falar, olha, né, a gente quer coletar esses dados, ou nós coletamos esses dados, nós observamos tal coisa, fora isso, vocês têm mais alguma coisa para acrescentar? Olha, a gente gostaria de ajudar, o que, que vocês acham que poderia ser feito? Vamos, quer dizer, aí os participantes ajudam na construção da ciência. Olha que bacana, isso é perfeito, tá? Então, só para finalizar, eu trouxe aqui, né, a definição, né, desse Michel Tiolan, que é justamente o grande precursor, né, dessa, dessa pesquisação, no qual ele diz que a pesquisação é um tipo de pesquisa social que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação, da realidade a ser investigada, estão envolvidos de modo cooperativo e participativo. Gente, isso é demais, não é verdade? Bem, era isso que eu tinha que colocar para vocês e então um